No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Jarbas conta a Consuelo sobre Heleninha, preocupado com os rumores que circulam sobre a jovem. Ele revela que a viu saindo alterada de um bar e teme que o vício em álcool esteja se agravando. Enquanto isso, Odete Reutemann começa a elaborar um plano maquiavélico para descobrir se Ivan está traindo Heleninha com Raquel. Desconfiada, a megera ordena a Luciano que investigue cada passo de Ivan. César, por sua vez, não esconde a inveja quando vê Walter recebendo de Odete um carro luxuoso como presente. Ele comenta com Maria de Fátima sobre a injustiça, o que gera uma discussão. Odete, cada vez mais astuta, aproveita um encontro casual para sondar Luciano sobre as supostas relações extraconjugais de Ivan. O funcionário, leal mas incomodado com as insinuações, hesita em falar demais, mas o olhar desconfiado de Odete deixa claro que ela não descansará até ter provas. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Maria de Fátima e Solange trocam provocações afiadas ao se encontrarem. As duas disputam atenção e poder, e cada palavra é uma faísca pronta para incendiar ainda mais a rivalidade. Em outro núcleo, Marco Aurélio convoca Ivan para representar a TCA em uma conferência internacional. Coincidentemente, Bartolomeu sugere que Raquel vá ao mesmo evento, o que aumenta as tensões. Heleninha, em casa, perde o controle ao descobrir chá nas garrafas de uísque, acreditando que alguém está tentando vigiá-la. Furiosa, ela desabafa com Tiago, que não sabe como ajudar a mãe. Enquanto isso, Luciano segue Ivan discretamente. Na conferência, o destino une Ivan e Raquel novamente. Quando os dois se encontram, um olhar intenso revela sentimentos antigos. Luciano, escondido, fotografa o momento exato, pronto para entregar as provas a Odete. Walter é encurralado após sabotagem contra Raquel. Vai se ver com a justiça. Maionese envenenada colocará o amante de Odete na mira de todos. A situação vai esquentar quando um plano sórdido for colocado em prática contra Raquel Ascioli, e um rosto conhecido, mas ainda subestimado por muitos, acabará no centro do furacão. Walter. Amando de Odete Reutemann, o rapaz vai envenenar um lote de maionese da Paladar, colocando em risco não apenas a saúde dos clientes, mas também a reputação da empresária batalhadora. Mas o crime, por mais bem arquitetado que pareça, logo começará a ruir. E a verdade virá à tona, colocando Walter contra a parede. A sequência começa com a descoberta do problema na Paladar. Uma cliente passa mal após consumir um dos pratos preparados com maionese, e rapidamente os boatos começam a se espalhar. A vigilância sanitária é acionada e uma inspeção é feita às pressas na cozinha do restaurante. Raquel entra em estado de alerta, sem entender como aquilo poderia ter acontecido, já que ela sempre zelou pela qualidade dos produtos e higiene do ambiente. Gilda começa a ligar os pontos. No meio do tumulto, os funcionários da Paladar são convocados para uma conversa. Em meio às especulações, o porteiro do prédio comenta de forma inocente: "Na noite anterior, só teve uma pessoa que entrou aqui depois do expediente. Foi o Walter. Disse que tinha esquecido a mochila." A informação, aparentemente banal, acende um alerta em Gilda. Ela imediatamente se lembra de ter visto Walter saindo do restaurante com a mochila nas costas. Sem pensar duas vezes, ela interrompe a reunião e dispara: "Espera aí, Walter. Você saiu daqui com a sua mochila, sim. Eu lembro perfeitamente. Eu estava do lado de fora quando você passou por mim." A acusação pega Walter desprevenido. Tentando manter a compostura, ele responde com ironia: "Claro que não saí com mochila nenhuma. Se eu voltei para buscar, como é que eu já estava com ela? Isso não faz sentido." Mas Gilda não cede. Olha para Raquel com firmeza nos olhos. "Raquel, eu não lembro nem o que comi ontem no café da manhã, mas isso eu tenho certeza. O Walter saiu daqui com a mochila dele.
Ele estava nervoso, andava apressado. Achei estranho na hora, mas agora tudo faz sentido. Walter começa a se desequilibrar. Diante da acusação, Walter tenta desviar o foco, acusando os colegas de perseguição. Ah, claro, porque eu sou o mais novo aqui. É fácil apontar o dedo, nenhuma prova, só suposição. Eu vou embora, tá legal? Nunca mais boto os pés nesse lugar. Ele se levanta e tenta sair, mas os colegas, indignados com a possibilidade de que alguém tão próximo possa ter colocado vidas em risco, tentam impedi-lo. A tensão aumenta, mas sem uma prova concreta, Raquel decide intervir. Deixa ele ir, mas se você teve alguma coisa a ver com isso, Walter, eu juro por tudo que é mais sagrado. A gente vai descobrir. E quando isso acontecer, você vai se ver com a justiça, porque isso é crime, e dos mais graves. Odette Reutemann observa de longe. Enquanto Walter sai da Paladar, visivelmente abalado, uma outra cena se desenrola em paralelo. Do alto de sua cobertura, Odette Reutemann recebe uma ligação. Ele fez exatamente como o combinado. A maionese foi adulterada, diz uma voz masculina ao telefone. Odette sorri, satisfeita. Ótimo. Agora vamos ver quanto tempo essa proletária vai aguentar. O público adora uma queda de moralista. Mas o que a vilã não espera é que a rede de solidariedade em torno de Raquel comece a se fortalecer. Clientes fiéis do restaurante publicam mensagens de apoio, e mesmo diante da crise, a empresária se recusa a abaixar a cabeça. Com a tensão pairando no ar, Ivan se aproxima de Raquel para oferecer apoio. Apesar das rusgas do passado, ele mostra preocupação com a situação. Você sabe que eu tenho minhas críticas, Raquel, mas isso é covardia. Sabotar comida? Pôr a vida das pessoas em risco? Isso não se faz. Gilda, por sua vez, continua sua própria investigação paralela. Ela começa a conversar com outros funcionários e vizinhos do restaurante em busca de mais informações sobre o paradeiro de Walter na noite anterior. Um entregador revela que viu Walter saindo da Paladar e entrando num carro preto, que depois o levou em direção ao Leblon. Enquanto Walter tenta se esconder, um antigo conhecido dele reaparece. Ele resolve abrir o jogo. Eu sei que foi o Walter. Ele me procurou, disse que precisava de um favorzinho. Queria um composto que causasse enjoo, mas não fosse letal. Disse que ia usar para se vingar de alguém. Essa nova peça se torna fundamental para a reabertura da investigação. Gilda corre para contar a Raquel que reúne tudo o que tem. Os testemunhos, as lembranças da noite anterior e agora esse novo depoimento. Ainda não é prova, mas é mais do que suspeita, diz ela. A gente vai chegar lá. Ao saber que está sendo procurado, Walter tenta desaparecer, mas a notícia da sabotagem na Paladar já ganhou as páginas dos jornais. Seu nome não foi oficialmente divulgado, mas um colunista de fofocas já dá a entender que alguém ligado ao grupo Reutemann pode estar por trás da armação. Walter, desesperado, procura abrigo em um flat emprestado por um velho amigo, mas não sabe que já está sendo seguido. Um investigador contratado por Raquel e financiado em parte por Ivan começa a montar o quebra-cabeça. O mais surpreendente é que durante a investigação surge a possibilidade de que Walter não agiu sozinho. Um áudio captado por acaso num café onde Walter discutia com um interlocutor misterioso revela uma frase comprometedora. A dona Odette disse que era para acabar com a imagem da Raquel e que depois me recompensaria muito bem. Esse trecho cai como uma bomba nas mãos de Gilda. Ainda sem poder usá-lo como prova formal, ela decide confrontar Raquel. Você precisa ouvir isso. Raquel, impactada com o conteúdo, respira fundo. Eu sabia que ela era capaz de tudo. Mas isso é criminoso. Odette percebe que está na mira. Na cobertura dos Reutemann, a tensão começa a se instaurar. Odette percebe que o cerco está se fechando. Desconfiada, ela convoca Walter para uma conversa, mas ele não atende às ligações. Covarde! É sempre assim? Quando o barco começa a afundar,
Os ratos são os primeiros a fugir, diz a megera, irritada. Raquel, ciente de que está sendo alvo de uma armação, convoca a imprensa. Em uma coletiva simples, mas firme, ela se defende. Eu trabalho com comida, com amor, com dignidade. O que aconteceu aqui é grave, mas foi uma sabotagem, e eu vou lutar para provar isso. A fala viraliza. Clientes e seguidores da Paladar lotam as redes sociais com mensagens de apoio. Na mesma noite em que Raquel faz seu pronunciamento à imprensa, Walter, escondido em um flat no Maier, começa a se desesperar. Sujo, exausto e paranoico, ele revisa mentalmente cada passo que deu. Pega o celular, tenta falar com Odete, caixa postal, mais uma vez. Sabe que está sozinho. Me usaram. Ela me usou. Murmura, encarando o espelho rachado do banheiro. Enquanto isso, Gilda recebe uma mensagem do entregador que havia ajudado com informações. Ele conseguiu localizar o carro preto que levou Walter. O veículo está registrado em nome de uma empresa fantasma, ligada a uma das holdings da TCA. Gilda leva o dado a Raquel. A conexão com Odete está cada vez mais clara. A gente só precisa amarrar tudo. No dia seguinte, Walter é localizado pela Polícia Civil, graças ao trabalho do investigador de Raquel. Levado para a delegacia, ele nega tudo, mas, encurralado por provas e testemunhos, acaba cedendo à pressão. Eu só segui ordens. A Odete me prometeu que eu ia crescer, que eu ia ser alguém. O depoimento de Walter cai como uma bomba no noticiário. A imprensa passa a investigar o envolvimento de Odete Reutemann na sabotagem da Paladar. Gilda se aproxima. Ele falou, Raquel. Ele falou. Disse o nome dela. Raquel fecha os olhos, respira fundo. Eu disse que a gente ia descobrir. E agora, Walter? Agora você vai se ver com a justiça. Ela entra no restaurante de cabeça erguida, aplaudida discretamente pelos funcionários que estavam com ela desde o início. Celina fala demais e deixa escapar um segredo inédito do seu passado duvidoso. O público será surpreendido por uma reviravolta que envolve ninguém menos que Celina, a discreta irmã de Odete Reutemann. Conhecida por sua postura refinada, suas roupas sóbrias e seu discurso sempre moralista, Celina mostrará que o passado dela não é tão limpo quanto faz parecer. E tudo começará quando ela resolver se intrometer, mais uma vez, na vida de Maria de Fátima. Desconfiada de que a influenciadora esteja traindo Afonso com César Ribeiro, Celina resolve seguir os passos da moça com a ajuda de um motorista de confiança. A sequência será marcada por tensão e ironia, à medida que Celina dá início à sua própria investigação particular, como se fosse uma detetive profissional. Essa garota está escondendo alguma coisa, e eu vou descobrir o quê, dirá, enquanto observa Fátima entrar sorrateiramente em um apart-hotel no centro da cidade. De dentro do carro, a irmã de Odete acompanha os movimentos de Fátima, que sequer percebe estar sendo seguida. Logo depois, sem hesitar, Celina desce do carro e entra no lobby do prédio. Seu semblante será o de uma mulher determinada, mas também nervosa. Ela se aproxima da recepcionista e tenta arrancar informações. Começa de maneira polida, elogia o ambiente, pergunta se o local é seguro, se frequentado por gente de bem. A moça do balcão, visivelmente desconfiada, responde com respostas vagas e com um sorriso educado, mas desconfortável. Ao perceber que não vai conseguir as informações que deseja, Celina muda de tom. Seu olhar muda, sua expressão endurece. Tira a carteira da bolsa e desliza discretamente uma nota de R$ 100 sobre o balcão. Veja bem, querida, eu só queria confirmar se uma certa moça está aqui. Posso te mostrar uma foto. Isso não precisa sair daqui, claro, sussurra, tentando parecer amistosa. A recepcionista, no entanto, se recusa a aceitar o dinheiro e responde: Me desculpe, senhora, mas isso não seria ético. Celina fica em choque, como se tivesse levado um tapa no rosto. Ética, repete, incrédula.
No Brasil, só falta me dizer que a próxima funcionária de hotel que encontrar vai citar Kant, ironiza, visivelmente irritada. Frustrada com o fracasso da investida, ela volta para o carro pisando duro. O motorista observa o retorno da patroa e se prepara para partir, mas é interrompido por um desabafo inusitado. Que ódio dessa mulher! Faz anos que eu não suborno ninguém. Perdi a prática. Eu era ótima nisso, confessa Celina, jogando-se no banco de trás do carro. O motorista arregala os olhos, sem saber como reagir. Ela continua, como se falasse sozinha. Mas sabe o que ela me disse? Que não seria ético me dar informações sobre a Fátima. Só no Brasil mesmo. Não tem um político preocupado com ética, mas a recepcionista do flat tem. A fala deixará claro que Celina tem muito mais camadas do que aparenta. Aquela figura sempre preocupada com a integridade da família, com as aparências, com as boas maneiras e a etiqueta social, carrega segredos do passado que ainda não vieram completamente à tona. Não será a primeira vez que a máscara de Celina ameaça cair. Em outra cena emblemática, Odete já havia dado pistas de que a irmã não é tão ingênua quanto se mostra. Durante uma discussão acalorada sobre heranças, bens e estratégias matrimoniais, Odete joga na cara da irmã que foi ela quem arranjou para Celina um marido rico e doente, apenas para garantir o futuro da família. Você só casou com aquele homem porque eu coloquei ele na sua frente, Celina. Ele já estava com um pé na cova. Disparará Odete. A resposta de Celina, no entanto, deixará até mesmo a irmã desconcertada. Essa sorte nós duas demos de ficar viúvas cedo. A naturalidade com que Celina trata o assunto deixará claro que, apesar da fachada de boa samaritana, ela sempre soube jogar o jogo do poder. Além disso, ao longo dos capítulos, o público perceberá outros indícios da moral flexível de Celina. Em um jantar de família, quando Afonso comenta sobre a importância da honestidade nos negócios e cita a fundação que criou para ajudar comunidades carentes, Celina rebate com um comentário sarcástico. Querido, caridade não se faz com palavras bonitas, se faz com bons contatos e um pouco de cinismo. Odete, sempre ácida, observa a fala da irmã e comenta, meio rindo, meio provocando. Até que enfim você está voltando a ser quem era, Celina. Aquele ar de santidade já estava me dando náuseas. A provocação não será rebatida. Celina apenas sorri e responde. A gente nunca muda completamente, não é? Essas revelações progressivas farão o público repensar a personagem. Afinal, quem é a verdadeira Celina? A tia preocupada, que cuida de Afonso como um filho e defende Heleninha das armadilhas do mundo? Ou a mulher pragmática que sabe manipular e esconder seus rastros como ninguém? Em cenas futuras, outros personagens também começarão a desconfiar das intenções de Celina. Ivan, por exemplo, terá uma conversa com Afonso em que questiona as motivações da tia. Você nunca se perguntou por que ela sabe tanto sobre a vida de todo mundo, Afonso. Ela não é só observadora, ela é estrategista. Afonso, inicialmente relutante, começará a se perguntar se sua tia tem mesmo algo a esconder. Em um flashback, o público verá Celina mais jovem, sentada em uma sala luxuosa, cercada por políticos, rindo de um brinde feito em francês. A cena será rápida, mas suficiente para levantar suspeitas. Qual era, afinal, o verdadeiro papel de Celina nas rodas de poder do passado? Até mesmo Fátima, que vive em guerra com a família, fará um comentário venenoso. Celina me persegue porque vê em mim a garota que ela já foi. Só que com um detalhe. Eu sou honesta com meus pecados. Ela finge que não tem nenhum. Enquanto isso, Celina continuará sua cruzada pessoal contra o relacionamento de Fátima com Afonso. Mesmo sem provas concretas, ela insistirá que a influenciadora está interessada apenas no dinheiro e no status. Essa menina é uma cobra. Está só esperando a hora de dar o bote, dirá em uma conversa com Odete. A irmã, no entanto, rebaterá com sarcasmo. E você acha que nós somos diferentes de Fátima, Celina?
Você acha que não jogamos o mesmo jogo, só com um vestido melhor e vocabulário mais refinado? A novela se aprofundará cada vez mais às ambiguidades morais dos personagens, mostrando que ninguém é completamente inocente, nem mesmo Celina. Sua tentativa frustrada de subornar a recepcionista, suas respostas mordazes a Odete e seu passado ainda nebuloso serão peças fundamentais para construir sua trajetória dentro da novela. E se Celina já foi capaz de armar casamentos, mentir com classe e manipular a percepção alheia com um sorriso discreto no rosto, o que mais será que ela esconde? Terá ela algum envolvimento com os esquemas de Marco Aurélio? Ou talvez um segredo ainda mais profundo com Ivan, Raquel ou algum político do passado? Essas perguntas começarão a ecoar conforme o comportamento da personagem se torna mais contraditório. O público verá Raquel descer ao fundo do poço após ser humilhada por Odete Roitman, mas também assistirá à sua impressionante retomada. Tudo isso em tempo recorde. A transformação da personagem vai emocionar, mesmo acontecendo de forma quase milagrosa. Da areia da praia à reconstrução da Paladar, a mocinha mostrará que dignidade, coragem e honestidade são mais fortes do que qualquer golpe. Após ter sido expulsa da empresa que ela mesma fundou, Raquel terá momentos de extrema dor e solidão. Odete, cruel como sempre, não hesitará em comprar a parte de Celina na Paladar e imediatamente decretar o fechamento da empresa. A justificativa será estratégica. A vilã não quer que a imagem da Paladar, associada a Raquel, prospere no mercado de alimentação. Raquel, devastada, se vê obrigada a encerrar atividades, demitir funcionários e deixar o imóvel. Estão destruindo tudo o que eu construí com as minhas mãos. Tudo o que eu fiz com amor, com honestidade. Isso é justo? Dirá Raquel, aos prantos, no momento em que entrega as chaves do imóvel para o oficial de justiça. É a segunda vez na trama que ela se vê vendendo sanduíches nas areias da praia, como fez no início da novela. A diferença é que agora o baque emocional é muito mais profundo, porque a perda vem depois de uma longa caminhada de conquistas. Mesmo em meio à humilhação pública e ao luto por sua empresa, Raquel não se deixa corromper. Mantém a cabeça erguida, retorna para sua cozinha simples e começa a preparar sanduíches, sucos e bolos com os poucos ingredientes que lhe restam. Ela caminha todos os dias até a praia com sua caixa térmica. Bom dia! Sanduíche natural, suquinho de acerola. Tudo feito com muito carinho. Repete, com um sorriso forçado, tentando manter o espírito vivo. Em paralelo, Celina começa a se afundar em culpa. A revelação de Maria de Fátima de que ela havia investido na Paladar sem contar à irmã acaba sendo uma bomba dentro da mansão dos Roitman. Odete, ao descobrir que Celina havia ajudado a Raquel pelas costas, perde o controle e pressiona a irmã até conseguir que ela venda sua parte da empresa. A pressão é tanta que Celina acaba cedendo. Ela assina os papéis, mas mal consegue dormir à noite com a consciência pesada. Eu nunca quis destruir a Raquel, pelo contrário, eu acreditava nela. E ainda acredito, desabafa Celina para Heleninha, que não entende as ações da tia. A verdade, no entanto, é que Celina se deixa manipular facilmente por Odete, mas no fundo é movida por arrependimento e compaixão. E é essa culpa que a fará mudar de atitude, desencadeando uma nova fase da novela. Decidida a reparar seus erros, Celina procura o antigo proprietário do prédio da Paladar, que Odete havia comprado por meio de um laranja. Com a ajuda de um advogado, ela consegue recomprar o imóvel em segredo sem que a irmã descubra. Em seguida, vai ao encontro de Raquel, que se surpreende ao vê-la na porta da casa onde está morando de favor com a amiga Gilda. Celina, o que você está fazendo aqui? Pergunta Raquel desconfiada. A empresária estende a mão e entrega a chave do antigo imóvel. Você tem o direito de recomeçar, de onde nunca deveria ter saído, diz. Raquel segura a chave, emocionada, e lágrimas escorrem em seu rosto. O que a Celina fez foi o mínimo que ela devia fazer, afirma a protagonista, com a dignidade de quem sabe o próprio valor.
Raquel não perde tempo. Em poucos dias, convoca a antiga equipe: Gilda, Bartolomeu, Poliana, Pascoal e outros funcionários fiéis. Todos aparecem com disposição e lágrimas nos olhos, dispostos a reconstruir o sonho coletivo que foi destruído por Odete. As cenas da reforma da sede da Paladar são intensas, com marteladas, tintas, risos e abraços. Raquel reaparece usando o avental, testando receitas, fazendo ligações e cuidando de cada detalhe, como fazia nos primeiros dias do restaurante. Ao mesmo tempo, ela dá um passo importante e ousado. Para compensar o rompimento do contrato com a TCA, que havia sido rompido por ordem de Odete, Raquel desenvolve uma nova linha de sanduíches para serem vendidos em lojas de conveniência, postos de gasolina e snack bars de rodoviária. Para compensar a TCA, eu criei uma linha de sanduíches para snack food vender em posto de gasolina, conta ela com entusiasmo durante uma reunião com Poliana e Bartolomeu. A ideia é simples, mas visionária. Usando ingredientes frescos e receitas artesanais, Raquel transforma o conceito de lanche rápido. Você pode comer um sanduíche natural e ainda sentir que está sendo bem alimentado, e com preço justo, afirma. O projeto começa a atrair interesse e logo ela consegue fechar parceria com uma rede de conveniência que passa a distribuir os produtos da nova Paladar. Ao saber do sucesso da linha de lanches, Odete surta. Lixo gourmet? É isso que ela virou agora? Ironiza a vilã, furiosa com a resiliência de Raquel. Marco Aurélio, por sua vez, tenta acalmar a sogra. Mas ela já não está mais com a TCA. Agora, lanche imposto. É outra coisa. Não ameaça os nossos contratos. Mas Odete não se convence. Para ela, qualquer sinal de vitória de Raquel é uma afronta. Enquanto isso, a sede reformada da Paladar reabre oficialmente. A reinauguração é modesta, mas simbólica. Vizinhos, amigos, fornecedores e antigos clientes comparecem, emocionados. Alguns jornalistas, inclusive, fazem matérias sobre a história da mulher que foi derrubada 2 vezes e reerguida pelas próprias forças. Durante o evento, Raquel discursa com humildade e emoção. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui hoje. Não foi fácil. Eu tive vontade de desistir muitas vezes, mas no fundo, sabia que a luta valia a pena. Porque o que a gente constrói com amor e honestidade ninguém pode apagar. Nem mesmo quem tem dinheiro, poder ou influência. Aplausos tomam conta do local. Nesse novo ciclo, Raquel adota uma postura mais firme. Ela deixa de lado a ingenuidade e passa a agir com mais estratégia, ainda mantendo seus valores éticos. Orienta a equipe com disciplina, revisa contratos com mais cuidado e até contrata um consultor financeiro para evitar novas surpresas. A gente aprende com a dor. Mas eu prefiro aprender com a dignidade, diz em conversa com Gilda. A relação entre Raquel e Celina, embora abalada, começa a se recompor. A tia de Heleninha passa a frequentar a nova sede discretamente, levando sugestões e apoio. A nova Paladar começa a ganhar notoriedade não apenas pelo sabor dos produtos, mas também pela história que carrega. A imprensa, que antes explorava o sofrimento de Raquel como espetáculo, agora volta a procurá-la com outro olhar. Você virou um símbolo de superação, Raquel, diz uma repórter ao entrevistá-la para uma matéria especial sobre empreendedoras brasileiras. Eu não queria ser símbolo de nada, só queria trabalhar em paz, responde ela com sinceridade. A repercussão da reabertura gera um novo fluxo de oportunidades. Pequenas redes de supermercados começam a encomendar a linha de lanches naturais, e uma distribuidora paulista propõe um acordo para expandir a marca em outras capitais. Raquel, inicialmente relutante, decide seguir com cautela. A gente aceita crescer sim, mas no nosso ritmo com nosso padrão. Nada de abrir mão do que é certo, afirma diante de sua equipe. Enquanto isso, Maria de Fátima observa tudo de longe. A filha, que havia sido o estopim da primeira derrocada da mãe, agora se vê apagada pelo brilho da mulher que tentou destruir. Sem dinheiro,
Sem alianças e cada vez mais isolada, Fátima sente a pressão da própria queda. E aos poucos, a narrativa da novela começa a deixar claro que quem trai uma vez está sempre a um passo de ser traído. Do outro lado, Ivan volta a se aproximar de Raquel. O reencontro entre os dois é sutil e cheio de emoção contida. "Você nunca deixou de ser a mulher mais forte que eu conheci", diz ele ao visitá-la na nova sede da Paladar. Raquel, embora abalada, prefere manter o foco. "Agora eu não posso me distrair, tem muita coisa para reconstruir", responde, mostrando que aprendeu a priorizar a si mesma. Odete Reutemann nunca deu ponto sem nó, e dessa vez não será diferente. Ao descobrir que Afonso, seu próprio filho, está com câncer, a empresária enxergará na doença uma oportunidade estratégica para limpar sua imagem e abafar polêmicas corporativas que ainda rondam o nome da TCA. Fria e calculista, ela não hesitará em transformar a dor do filho em instrumento de controle. Em vez de preservar a privacidade de Afonso, Odete decidirá escancarar seu diagnóstico nos jornais, justificando que a informação é importante para os negócios. E para isso, contará com seu fiel escudeiro, Marco Aurélio. Tudo começará quando Odete invadir a sala da diretoria da TCA com seus passos firmes e olhar glacial. Marco Aurélio, entretido com um relatório, levantará os olhos ao notar a presença da matriarca. "Odete, aconteceu alguma coisa?" perguntará ele, curioso com a seriedade no semblante da mulher. "Aconteceu sim. O Afonso está com câncer", dirá ela, sem rodeios, como quem anuncia um dado técnico sobre investimentos. A frase cairá como uma bomba no ambiente. Câncer, o Afonso, mas logo ele, sempre tão saudável, com alimentação regrada, esportista, reagirá Marco chocado. Odete, indiferente ao espanto, apenas assentirá com a cabeça sem demonstrar emoção. "Pois é, mas essas coisas não escolhem. Isso está atrasando tudo, Marco. Inclusive os processos da holding, as projeções da TCA, os planos do núcleo europeu, enfim, tudo", reclamará ela, já começando a revirar os papéis da mesa, como se nada além dos negócios importasse. Marco, ainda processando a notícia, tentará compreender a gravidade da situação. "Mas como ele está reagindo?", perguntará, genuinamente preocupado. "Vai começar a quimioterapia amanhã. Disse que não quer alarde, mas é justamente por isso que eu estou aqui", afirmará Odete com ar enigmático. Marco, confuso, franzirá a testa. "Não entendi. Por isso?" É então que a verdadeira intenção da vilã se revelará. Odete vai direto ao ponto, como sempre. "Quero que você divulgue essa informação para a imprensa. Escreva uma nota bem feita. Nada apelativo, nada emocional. Só um comunicado estratégico, deixando claro que o afastamento dele da TCA foi por razões médicas. Essa narrativa é conveniente. Vai acalmar o mercado, responder à curiosidade da imprensa, justificar as atitudes recentes dele." Marco arregalará os olhos. "Você tem certeza disso? Ele é uma pessoa reservada. Nunca gostou que se metessem na vida pessoal dele. E agora, com uma doença grave, será que ele não vai se perturbar ao ver isso estampado nos jornais?", argumentará. Mas Odete sequer considerará o sentimento do filho. Ele tem coisa mais importante para se preocupar agora do que com manchetes. E convenhamos, meu filho pulou do barco no meio de uma tempestade. Ficou feio. Precisamos de uma versão que justifique isso. "É importante para os negócios, Marco Aurélio", decretará, sentando-se com elegância na poltrona de couro da presidência. Marco Aurélio perceberá que não há espaço para negociação. Ainda assim, tentará contemporizar. "Eu poderia conversar com ele, sondar se ele autorizaria", começará a sugerir. Mas Odete cortará sem cerimônia. "Não vai falar com ele. Eu disse que ele nem vai saber. A essa hora amanhã, Afonso estará sendo internado discretamente para iniciar o tratamento. Ninguém vai desconfiar que fomos nós. Vai parecer que partiu da equipe médica, da assessoria pessoal dele. Você entende?" O homem assentirá com a cabeça lentamente.
Entendi. O show tem que continuar, não é isso? Ironizará. Exatamente, confirmará a empresária com um sorriso frio. E você, Marco Aurélio, vai escrever essa nota pessoalmente. Faça parecer que foi escrita com respeito, mas com firmeza. Quero isso pronto até o fim da tarde. E quero que seja divulgado pela coluna da Doris Leal. Ela tem credibilidade e acesso direto aos bastidores da TCA. Marco Aurélio se levantará e pegará uma caneta. Você quer que eu diga que foi câncer nos gânglios? Ou algo mais genérico? Questionará, profissional. Escreva que ele foi diagnosticado com uma enfermidade hematológica de natureza grave, mas com boas chances de recuperação. Palavras técnicas causam mais impacto e transmitem seriedade. Enquanto ele anota as instruções, Odete continuará impassível. E não use a palavra luta. Isso é clichê e tira a objetividade. Diga que ele iniciou tratamento especializado e está focado na recuperação. Simples, elegante, controlado, como deve ser. Mais tarde, a nota será publicada em um dos portais mais lidos do país, com o título Afastamento de Afonso Reutemann da TCA teria sido motivado por diagnóstico de saúde. O texto, assinado pela jornalista de confiança de Odete, explicará que o empresário está em tratamento e deseja manter discrição, ao mesmo tempo em que pede compreensão da imprensa. A reação será imediata. Funcionários da TCA se entreolharão nos corredores, boquiabertos com a revelação. Alguns comentarão com pesar. Puxa, tão jovem ainda, enquanto outros, mais cínicos, especularão sobre os impactos disso nas ações da empresa. A especulação financeira crescerá. Investidores ligarão para confirmar a veracidade da informação. Conselheiros da holding exigirão reuniões emergenciais. A estratégia de Odete surtirá efeito. A doença de Afonso virará manchete e distrairá a atenção de escândalos recentes envolvendo a má gestão dos fundos europeus, um problema que vinha ganhando força na mídia. Ao mesmo tempo, Afonso estará no hospital, isolado, tentando manter a dignidade diante da nova realidade. Totalmente alheio à manipulação da mãe, ele se concentrará na fase mais delicada de sua vida. Mas nos bastidores do poder, Odete não dará trégua. Para ela, cada movimento é parte de um tabuleiro maior, e a fragilidade do próprio filho será mais uma peça útil nesse xadrez. Mais tarde, em uma conversa com Leila, Marco Aurélio comentará: ela não tem limites. O Afonso está começando a quimioterapia, e ela transforma isso em capital de marketing corporativo. Mas é assim que ela sobrevive, usando cada fraqueza como um trunfo. Leila, com olhar desconfiado, apenas suspirará. Se um dia ela adoecer, será que alguém vai ter a mesma compaixão com ela? Enquanto isso, a notícia tomará proporções internacionais. Agências de comunicação europeias começarão a especular sobre o futuro da TCA no comando de Odete. Alguns analistas de mercado elogiarão a transparência do comunicado, sem imaginar que por trás de tudo existe uma mãe manipuladora disposta a tudo para salvar sua imagem e seus lucros. Ao longo dos próximos capítulos, esse vazamento calculado sobre o câncer de Afonso poderá desencadear novas disputas pelo poder dentro da empresa, mexer com alianças familiares e até provocar o retorno de personagens que se afastaram. Para Odete, nada será mais relevante do que manter a TCA intacta, ainda que o preço disso seja a própria dor do filho. Quando finalmente a matéria ganha as manchetes dos portais econômicos e também das colunas sociais, a notícia se espalha como pólvora. Executivo da TCA é diagnosticado com câncer e inicia tratamento emergencial. Ao lado do título, uma foto de Afonso em um evento corporativo, sorridente, contrasta com o conteúdo sombrio do texto. A notícia cai como uma bomba também na ala do hospital em que Afonso está internado. Uma enfermeira comenta com outra ao dobrar os lençóis. Você viu? Saiu na internet. O executivo da TCA, o tal Afonso, está internado aqui. A mãe dele que soltou para a imprensa.
A outra balança a cabeça indignada. Coitado! A pessoa já está passando por um sufoco e ainda tem a vida exposta desse jeito. Afonso, deitado no leito com acesso no braço e o olhar cansado, perceberá algo estranho no comportamento da equipe médica. Um enfermeiro entra no quarto, o cumprimenta com um olhar piedoso e diz: "Força, senhor Afonso! A cidade toda está com o senhor." O empresário confuso ergue o rosto. "Como assim? O que você quer dizer com isso?" O enfermeiro hesita, mas entrega um tablet com a página inicial de um portal de notícias. Ao ver a manchete, Afonso empalidece. Ele se senta na cama, com dificuldade, tomado por um misto de raiva e incredulidade. "Não! Não é possível! Eu não autorizei isso! Quem fez isso?" gritará, os olhos marejados, o peito subindo e descendo com a respiração ofegante. No mesmo instante, do outro lado da cidade, Odete está em seu apartamento, servindo-se de um uísque importado, enquanto assiste a uma entrevista de Marco Aurélio ao vivo em um canal econômico. Ele repete a versão controlada do comunicado. O afastamento de Afonso foi uma decisão estratégica. A saúde vem em primeiro lugar. A TCA permanece forte, com seus projetos em pleno funcionamento sob a liderança de Odete Reutemann. Ela sorri, satisfeita. César leva Odete para um terreno baldio e a domina sobre o capô do carro. O clima de tensão, desejo e manipulação entre César Ribeiro e Odete Reutemann vai atingir níveis ainda mais elevados. O modelo, ambicioso e estrategista, resolverá dar passos ousados para conquistar definitivamente a confiança e o corpo da mulher mais poderosa da TCA. Ciente de que Odete valoriza o inesperado, a ousadia e o domínio, ele arquitetará um encontro nada convencional, que acabará em uma cena quente, crua e carregada de segundas intenções. Disposto a se destacar entre os demais homens que orbitam em torno de Odete, César tomará a frente e convidará a empresária para sair em uma noite que, à primeira vista, parecerá comum. Mas ele fará questão de deixar claro que, com ele, nada será como antes. "Hoje quem comanda sou eu", dirá ele ao abrir a porta do carro para Odete, que arqueará uma sobrancelha, visivelmente instigada. "Ora, César, vejo que está mais atrevido do que de costume", comentará ela, entrando no veículo com um sorriso irônico. Já ao volante, César acelerará pelas ruas do Rio de Janeiro com segurança e silêncio. Odete, acostumada a controlar tudo e todos, começará a se incomodar com o mistério. "Eu posso saber para onde a gente está indo?", perguntará ela com um tom levemente impaciente. "Não", responderá ele de forma seca, mas carregada de malícia. "Só confia. Você sempre faz os mesmos programas com os mesmos tipos de homens. Eu não sou um deles." Odete, no banco do carona, cruzará as pernas lentamente e soltará um leve suspiro. "Você está tentando me chocar, é isso?", provocará, sem esconder o interesse. César não responderá, mas acelerará ainda mais, dobrando esquinas com precisão até que, de repente, tomará uma rua lateral de terra batida. O carro chacoalhará levemente e os sons da cidade começarão a desaparecer atrás deles. Quando Odete perceber que estão se afastando do centro urbano, lançará um olhar desconfiado. "Você me trouxe para onde exatamente?", questionará com frieza. César sorrirá de canto de boca. "Você vai ver." E finalmente ele estacionará em um terreno baldio, amplo, cercado por mato e árvores esparsas, com o céu aberto como testemunha. César deixará os faróis acesos e o som ligado em uma música instrumental envolvente. A iluminação dos faróis criará uma cena quase teatral. "Eu não acredito nisso. Um terreno baldio?", dirá Odete, semicerrando os olhos. "Sim", responderá ele. "Um lugar onde ninguém pode nos interromper. Onde você não precisa ser a toda-poderosa, onde eu posso te mostrar que você também pode ser surpreendida." Com um gesto firme, César sairá do carro. Vestindo apenas um terno de alfaiataria impecável, sem camisa por baixo,
ele se posicionará em frente aos faróis. A luz delineará seu corpo, revelando músculos definidos sob a silhueta elegante. Ele começará a dançar levemente, mexendo os quadris de forma provocante, os braços erguidos, encarando Odete de forma direta e desafiadora. De dentro do carro, Odete observará a cena com um misto de choque e excitação. Ela pegará a garrafa de champanhe que ele havia deixado estrategicamente no banco de trás, estourará a rolha e beberá direto no gargalo, sem perder César de vista. O olhar da empresária vai suavizar. "Esse homem é um atrevido", murmurará antes de abrir a porta e sair. Quando ela se aproxima, César estende a mão. "Quer dançar comigo?" pergunta com um sorriso insolente. Odete ignora a mão estendida, se aproxima com passos lentos e entrega a garrafa a ele. "Você está se achando irresistível, não é?" sussurra. "Não estou me achando, eu sou!" responde ele. E então a beija. O beijo começa frio, tenso, como uma disputa de poder. Mas em segundos, a paixão toma conta. César a envolve com força, a puxa pela cintura e, sem quebrar o contato dos lábios, a ergue e a coloca sobre o capô quente do carro, que ainda vibra com o motor ligado. Odete ri, entre incrédula e excitada. "Você é louco!" murmura. "Louco por você?" responde ele, arrancando suspiros da mulher, enquanto a pega de jeito. A noite avança com o céu estrelado como testemunha. O som, os faróis, o calor do metal e a respiração ofegante dos dois criam uma atmosfera carregada de energia. Para Odete, que sempre esteve no controle, a entrega será uma mistura de prazer e perigo. Já para César, o momento será mais do que físico. Será o início de sua escalada dentro do império de Odete Reutemann. Na manhã seguinte, a transformação de Odete será notável. Ao chegar à mansão de Celina, ela exalará leveza e bom humor. Bom dia, bom dia! Tem um lugarzinho nessa piscina para mim?" anunciará, com os braços abertos e os óculos escuros reluzentes. Celina, que toma café com frutas, quase engasga com a surpresa. "Desde quando você acorda antes das 9 sorrindo desse jeito?" perguntará desconfiada. Odete jogará uma saída de seda sobre a espreguiçadeira e mergulhará os pés na água. "Você não vai acreditar, mas ontem foi uma noite inesquecível", dirá, pensativa, com um sorriso no canto dos lábios. "Ah, pronto, sabia que tinha homem novo na área. Vai me dizer que é o motorista?" provoca Celina. "Que horror, Celina, mas é verdade", confirmará Odete, rindo como uma adolescente. Durante o café da manhã, Odete evitará dizer o nome de César. Preferirá manter o mistério, saboreando o poder que tem sobre a curiosidade alheia. Mas por dentro, ela estará maquinando, sabendo que César é bonito, jovem e, sobretudo, ambicioso. A empresária começará a ver ali uma oportunidade de mantê-lo por perto, talvez como aliado, talvez como marionete. Em contrapartida, César, que passará a manhã em seu apartamento modesto, comemorará o sucesso de sua investida. Ao reler mensagens de Odete no celular e lembrar dos momentos da noite anterior, ele perceberá que deu um passo decisivo rumo ao seu plano maior. "Agora ela está na minha mão", pensará em voz alta, acendendo um cigarro enquanto fita o espelho com ar confiante. Logo ele se preparará para o próximo movimento. Mário Sérgio, ainda envolvido com as armações da empresa, verá a cena e ficará intrigado. "Esse galã de novela mexicana está sendo bajulado pela chefe?" cochichará. A movimentação gerará burburinhos, pois Odete raramente se envolve com alguém fora do círculo executivo, e muito menos demonstra simpatia pública. Enquanto isso, dentro da sala envidraçada de Odete, César se aproximará lentamente, com o mesmo olhar sedutor da noite anterior. "Você me chamou?" perguntará, fingindo inocência. "Chamei", responderá ela, debruçando-se sobre a mesa. "Quero repetir a nossa noite, mas dessa vez num lugar mais confortável."
O relacionamento quente e perigoso entre César e Odette Reutemann vai pegar fogo, e não apenas sob os lençóis. Depois da noite intensa no terreno baldio, o modelo ganhará cada vez mais espaço na vida da empresária. Odette, encantada com a ousadia e juventude de César, começará a levá-lo a eventos discretos, viagens rápidas, despertando o incômodo de muita gente poderosa. Maria de Fátima, ao descobrir que César agora está com Odette, surtará de raiva. Ele está usando ela, do mesmo jeito que tentou me usar. A jovem decidirá ir atrás do ex-amante para tirar satisfações. Você está com ela por quê? Dinheiro? Poder? Ou porque ela te deixa brincar de milionário? Dirá despejando veneno. César, calmo e cruel, apenas responderá: com ela, eu chego mais longe. E você sabe que eu sempre quis isso. Enquanto isso, Odette começará a manipular o entorno para garantir que César permaneça por perto e sob seu controle. Só que o jogo de poder pode virar a qualquer momento. César, ciente de que Odette é perigosa, começará a registrar conversas, guardar provas e montar uma estratégia paralela. Se um dia ela me descartar, eu já vou estar com a arma carregada. A tensão entre os dois vai crescer com o tempo. Ora cúmplices, ora rivais, os dois mergulharão numa relação tóxica, movida por desejo, ambição e controle. E a qualquer instante, um deles poderá puxar o tapete do outro.